6. Está começando mais uma live Comunica Médicos pela Vida, que chega na sua edição de número 191. Hoje com um debate importante e necessário sobre os componentes das vacinas. Nossos convidados, a nossa convidada hoje é a doutora Akemi Shiba, com a coordenação do doutor Djalma Marques. Você realmente sabe o que existe dentro de uma vacina? Muito além do antígeno e do líquido inoculante, as vacinas são compostas por diversos elementos que desempenham funções específicas e que nem sempre são amplamente discutidas e conhecidas, até mesmo por médicos. Nesta live, vamos explorar de forma direta e informativa os principais componentes das vacinas. Antígenos. Eles são a base da resposta imunológica, que podem ser vírus ou bactérias inativos, atenuados ou fragmentos de micro-organismos. Tem também os adjuvantes, substâncias que potencializam a resposta do sistema imunológico, como alumínio, saponinas e lipossomas. Tem os conservantes utilizados para garantir estabilidade, como timerosal, fenol e formaldeído. Tem os estilizantes, aliás, os estabilizantes, como gelatina e açúcares, que ajudam a manter a eficácia dos produtos, das vacinas. E, por fim, os resíduos de produção, traços que podem incluir fragmentos de material genético e outros componentes dos processos industriais. Também vamos abordar um tema importante: as possíveis reações adversas associadas a esses ingredientes das vacinas. Trata-se de uma conversa necessária para quem busca informação, transparência e entendimento mais profundo sobre um tema para lá de instigante. O Médicos pela Vida promove o debate científico fundamentado na ética médica e nas mais atuais evidências científicas sobre os temas. Não é contra vacinas e nem muito menos contra o Plano Nacional de Imunização. É importante deixar isso claro antecipadamente. A entidade não tem fins lucrativos e precisa da sua colaboração para continuar trazendo informações valiosas que podem salvar vidas. Qualquer pessoa pode se associar ao MPV e contribuir com essa causa. Você tem aí ao lado do seu vídeo barrinhas QR Codes que você pode acessar as abas de tanto de filiação como de doações. Na bancada desta live de hoje, a 191, a doutora Akemi Shiba, médica psiquiatra da infância e da adolescência. Ela é pós-graduada em perícia médica e pós-graduanda em bioética e biodireito. Ela é coordenadora da comunicação do Médicos pela Vida e palestrante nos 3 congressos mundiais sobre Covid que aconteceram no Brasil, 2021, 2022 e 2024. Doutora Akemi, daqui a pouquinho, vai falar o Instagram dela, para quem quiser seguir, é um Instagram bastante concorrido. Doutor Djalma nem se fala, né? É um campeão aí da audiência. Ele que é titular da cadeira 37 do Colégio Acadêmico de Ciências Médicas, da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, a ABRACE, mestre em Fisiopatologia Médica e também PhD em Medicina e Cirurgia. Ele que tem sobreexcelente com louvor pela Universidade de Barcelona. Também é ex-pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, coordenador aqui do Médicos pela Vida e um dos organizadores também dos 3 congressos mundiais sobre Covid que aconteceram no Brasil, e nós estamos esperando aí a 4ª edição em breve, se Deus quiser. Boa noite à nossa audiência, boa noite, doutor Djalma, é para o senhor que eu passo a palavra. Boa noite, Aparecido. Já fez essa introdução tão clara a respeito da nossa live, né? O objetivo, na verdade,
não é estar aqui negando vacinas. O assunto é sobre o que contém nas vacinas, ou seja, os adjuvantes e outros ingredientes que são adicionados nesses imunizantes, né? Nós não somos aqui aqueles negacionistas que estão lutando contra a vacina. Muito pelo contrário. Mas nós, como médicos, temos a obrigação de explicar para a sociedade, para quem não é médico, o que é que ele está tomando quando ele vai levar, vai tomar uma injeção, vai levar um filho para um posto de saúde para tomar essas vacinas. Que deveria, na minha opinião, ter exposto ali as bulas de todas elas para poder a gente ler, né, para poder o paciente ler, para poder os pais saberem o que é que estão tomando ali. Depois assinar um consentimento, né, confirmando que pode aplicar. Isso deveria ser a regra, infelizmente não é. E eu falo tudo isso porque, num congresso internacional que estive ano passado na Europa, eu fiz uma pergunta provocativa com os colegas médicos, tinha médicos de muitos países. E eu perguntei quem tinha tido aula sobre vacina na faculdade. E se surpreendam, mas nós não temos aula sobre vacina na faculdade de medicina. A gente aprende o que é uma vacina, a gente aprende que vacina erradicou muitas doenças, que as pessoas devem tomar vacina, que existe um calendário vacinal e que nós devemos indicá-los. E fica por aí. Quer dizer, nós não adentramos na formulação de uma vacina para saber o que contém a vacina, como é que ela foi testada, como é que foi testada a eficácia dela, a segurança, nada disso nós temos conhecimento, né? E o mais impressionante assim para nós é que em 1986 nós tínhamos em média de 5 vacinas para aplicar numa criança. E agora são mais de 30 se nós considerarmos aquelas múltiplas como uma vacina, como de fato não é. A Hexa são 6 antígenos. Você toma 2 doses, já são 12. 3 doses são 18. Aí da Penta, a mesma coisa, da Tetra, da Tríplice. Então, se você for levar em conta os antígenos, né, embora a gente saiba que o sistema imunológico ele tem uma capacidade legal de fazer essa diferença, mas cada ser humano é um mundo diferente. Então, se você for levar em conta isso, nós temos hoje mais de 100 vacinas, mais de 100 antígenos a ser aplicado no bebê até 2 anos de idade. Então, as pessoas precisam saber o que contém nessas injeções, nesses imunizantes, para poder saber, né, a sua atitude diante disso. Existe, claro, uma lei, existe uma ordem lá de cima dizendo tome, mas não existe nada explicando o que é que você vai tomar. Por isso que uma live assim, e eu convidei a doutora Kemi, que está estudando o assunto também há tempo, inclusive ela conhece casos até muito sérios da justiça entrando numa família e tirando os filhos ali, né? Por conta de não ter tomado vacina, embora tenha laudo médico, etc. Então, esse é um assunto de grande responsabilidade. Eu, quando estava pensando sobre essa live, eu falei, olha, nós podemos, doutora Kemi, influenciar muitas pessoas através de nossas palavras, positivamente ou negativamente. Porque já se diz assim, né, que a verdade ela pode ser dita, mas ela pode ser entendida como verdade, depende da pessoa que está ouvindo. Às vezes você quer ouvir uma coisa e você fica só esperando ouvir aquela coisa, para confirmar o que você pensa. É por isso que nós, como médicos, temos uma grande responsabilidade com as palavras que nós falamos. Nós devemos falar de modo que a gente deixe a pessoa, o paciente, ou a sociedade, de um modo geral, decidir o que elas querem. Mas a gente tem a obrigação de falar a verdade. Né? Por isso que nessa live eu preferi até, doutora Kemi, separar algumas coisas de artigo científico para eu falar menos e mostrar o que tem nos artigos a respeito desse assunto. Eu acho que é mais importante, tem mais peso do que simplesmente eu dar a minha opinião. Então, vocês fiquem conosco aqui durante esse tempinho, vamos estar juntos. Eu acho que tem muita informação importante para repassar para vocês. É com você, doutora Kemi.
Obrigada, Djalma. Boa noite, Aparecido, e boa noite, audiência. Pessoal, assim, o assunto é bem mais complexo. Eu sou psiquiatra, mas eu entrei na faculdade para fazer psiquiatria, mas eu fui, durante muito tempo, apaixonada pela imunologia, fui monitora de imuno por muitos anos lá na faculdade, depois fui monitora de psiquiatria. Mas, realmente, assim, a gente não aprende sobre vacinas. Então, eu tinha uma ideia muito genérica, muito superficial, e aí, com a pandemia, e eu sempre falo da Giovana Lara, que é bióloga molecular, é PhD em materiais, ela que ajudou o Brasil, nós, os médicos pela vida, a gente aprender mais rapidamente essas tecnologias novas de RNA, de adenovírus, e a gente conseguiu passar mais rapidamente para as pessoas, senão a gente já estava batendo cabeça. E eu me lembro que ela dizia, não, porque tem alumínio. Eu disse, o quê? Não, tá louco, não. Tipo assim, não, capaz alumínio. Aí eu fui ler os artigos, misericórdia, pior que tem. Aí ela falou, né, de células, né, fetais, e que são utilizadas para pesquisa não, fabricação. Não, isso não pode ser, não é? Aí fui ler artigos, sim, usado em biotecnologia há muito tempo. Então, tem muitos aspectos, muitos assuntos que a gente não conhece, e até tu tinha falado, né, Djalma, do caso de Arroio Grande, né, do casal, as crianças têm atestado contraindicando a respeito dos adjuvantes, mas as pessoas nem sabem, a maioria não sabe o que é adjuvante. Então, é isso, a vacina não é só o antígeno e o líquido que é injetado, ela tem vários ingredientes, vários componentes, e eles podem ter reações no organismo, assim como pode ter gente que não tem, e outros podem ter. Mas é importante que o pessoal saiba, é muito mais complexo do que uma coisa tão simplista, né? Só líquido e antígeno. Então, Aparecido, não sei, de repente tu já coloca o primeiro slide, que a gente vai conversando, né? Já colocando assim como a evolução. Isso aqui é um slide baseado no calendário dos Estados Unidos, né? Então, como era em 86, e o Brasil, acho que tem que diminuir um pouquinho só, Aparecido. O Brasil está bem parecido com isso, até a mais. Então, eu contei, e porque aqui estão contando as intraútero, né? Então, as que eu contei do PNI não estão somadas à do intraútero. Então, tem, assim, elas são muitas fabricantes, muitos adjuvantes, muitos ingredientes diferentes, e tem, digamos assim, aos 4 meses a criança recebe várias vacinas, aí uma vacina, às vezes, tem muitos antígenos, então a gente precisa entender, porque tudo isso tem uma interação, tem organismos mais sensíveis, né, o que digamos, isso pode repercutir na saúde, e pode passar, Aparecido. E aí, então, aqui é uma explicação do CDC, né, como é que funcionam as vacinas, é para elas imitarem uma infecção, né, que seja um vírus, uma bactéria, e o organismo treinar a sua resposta imunológica. A questão, assim, é uma coisa bem interessante, importante, né, porque se a gente pega uma infecção viral, ela não é assim que tu recebe uma quantidade grande de vírus de uma hora para outra. Ele vai subindo, né? Ele entra pelas vias aéreas, ele vai se multiplicando, e ele vai fazendo uma coisa escalonada, né? O inoculante, a vacina, já bota um antígeno em quantidade, e a pessoa e o organismo tem que lidar com aquela quantidade grande de antígenos, né? Pode passar, Aparecido. Então, os ingredientes que o pessoal precisa entender. Então, os antígenos é isso, assim, pode ser um vírus vivo ou atenuado, né, uma bactéria viva ou morta, atenuada ou morta, e pedaços, toxinas, né, eles que vão fazer o sistema imunológico a reagir e criar uma memória imunológica para aquele micro-organismo, aquele patógeno, né? E aí, o que vem dentro das vacinas? Então, os estabilizantes, né, eles, aqui a gente tem que manter o produto, né, digamos assim, vai no frasco, ele tem que se manter estável, não pode criar grumos, né, não pode se precipitar. Então, eles colocam açúcares, gelatina, tem albumina humana, então, se o pessoal olhar nos ingredientes no FDA, tem isso, polissorbato 80, glutamato,
Então, são todos produtos, né, que têm a sua repercussão. Aqui, os adjuvantes, eles são ajudantes das vacinas, então, eles são irritantes do sistema imunológico, faz o sistema imunológico ter uma reação mais forte junto com aquele antígeno, e aí um deles é o alumínio, que ele é muito, assim, efetivo em criar essa reação imunológica, assim, exacerbada, é usado em várias vacinas, e tem essas emulsões em óleo, o MF59, AS03, moléculas imunomoduladoras, tem sequências de DNA sintético, que também são irritativos, tem os PEG, que é o polietileno glicol, saponinas, lipossomas são aquelas esferas de gordura que tem nos inoculantes de RNA, da Pfizer, da Moderna. Então, são nanopartículas de gorduras e dentro fica o RNA. E eles também são adjuvantes, eles também são irritantes, né? E só um pouquinho, parecido, pode isso. Os ingredientes da inativação aí são resíduos. E o fabricante tenta purificar o inoculante, mas não consegue tirar tudo, né? Então, aí formaldeídos, né? Então, das inativações, DNA residual, o promotor SV40 que o pessoal está encontrando nos inoculantes da Pfizer, né? E que e tem assim tem proteína de ovo, então, muitas pessoas são alérgicas a ovo, não podem tomar essas vacinas, bater um choque anafilático na hora. Mesma coisa o PEG também, tem gente que tem alergia a polietileno glicol. Então, pode passar, Aparecida. E fora assim, às vezes tem metais também. Então, tem um artigo, acho que é italiano, encontrou várias nanopartículas de metais também. Então, são resíduos de processos antibióticos também, então, para não contaminar, então eles colocam a neomicina, né, que é a streptomicina, a gentamicina, então, tem pessoas que têm alergia, por exemplo, a esse tipo de antibiótico, elas não podem tomar, tá? Então, pode passar, Aparecida. Aí, os conservantes, não, pode baixar um pouquinho. Isso, os conservantes, então, também, todo aquele conteúdo ali, ele precisa, né, não pode deteriorar. Aí tem o timerosol, ele é o etilmercúrio, ele é um derivado do mercúrio. Então, o pessoal fica, não, isso não existe. Sim, existe. E os Estados Unidos está cada vez mais retirando, né, a questão do timerosol dos inoculantes, mas tem fenol, tem clorobutol, benzenetônio, tem várias substâncias ali que são conservantes. Tudo isso vai em pequenas quantidades, mas são componentes que fazem parte e que as pessoas precisam saber. Pode passar, Aparecida. Aí a gente tem, assim, a quantidade de antígenos, por exemplo, aqui no PNI, uma coisa que é importante o pessoal pesquisar no Google, né, o DuckDuck, é, assim, o calendário vacinal do ano, 2026, porque aí vai aparecer, cada ano eles estão mudando. E aí já me perguntaram, a vacina da dengue está com PNI? Porque algumas escolas estavam afirmando que sim. Aí a gente vai lá olhar, não está. E aí me perguntaram da influenza. Até o ano passado não estava, agora a influenza entrou em 2026 no PNI. Então, é o Plano Nacional de Imunizações e que são consideradas obrigatórias, né? Exceto quem está isento de tomar esses inoculantes, quem tiver atestado médico, isso de acordo com o decreto 78231 de 1976, e ele diz, está isento da vacinação obrigatória quem tiver atestado médico contraindicando aquele inoculante. Então, isso está previsto, né, na legislação. E aí, aqui, por exemplo, né, a gente tem que ver também as fabricantes. Então, ao nascer, a criança já recebe, né, a hepatite B e a BCG. Aqui é um antígeno, mas vamos aqui, ó, aos 2 meses, que é mais ou menos, eu acho que é a mesma coisa que aos 4 meses. Aqui, a pneumocócica tem 10 antígenos. É uma dose com 10 antígenos. Aí, essa aqui, a penta, tem 5 antígenos.
Então, o que é essa aqui? A VIP, 3 antígenos. E a outra, a rotavírus, um antígeno. Aí soma tudo isso, dá 18, 19 antígenos. A criança vai no posto, ela recebe tudo isso. Numa vez só. A grande maioria é uma vez só. Quer Doutora falar? Ken, Pode? quando você estava falando aí, eu abri a bula da pneumocócica 10 valente, a VPC-10. Uhum. A bula diz o seguinte: veja se essa bula ficasse disponível no posto de saúde, o que é que aconteceria? Diz o seguinte: pode resultar em várias reações adversas, mesmo em crianças sem histórico de alergia. E agora ele vai citar quais são as reações adversas: distúrbios do sistema imune, reações alérgicas, tais como dermatite alérgica, dermatite atópica e eczema e angiodema. Distúrbio do metabolismo e da nutrição, incluindo perda de apetite. Distúrbios psiquiátricos, incluindo irritabilidade. Distúrbio do sistema nervoso, sonolência e convulsões. Distúrbios vasculares, doença de Kawasaki. Os principais sinais da doença são febre por mais de 5 dias, associada a uma erupção do tronco, por vezes seguida por uma descamação da pele das mãos e dos dedos, gânglios inchados no pescoço, olhos vermelhos, lábios, língua e garganta. Distúrbios respiratórios e do mediastino. Distúrbios gastrointestinais, diarreia e vômito. Distúrbio cutâneo e subcutâneo, rash, que é erupção na pele, urticária, inchaço difuso no membro que recebeu a injeção, às vezes envolvendo a articulação adjacente. Episódios hipotônicos, hiporresponsivos e anafilaxia. Olha, se você for traduzir isso aqui para uma pessoa leiga, por exemplo, o que é anafilaxia? Anafilaxia pode levar à morte. É o que está dizendo na bula da vacina. Então, a questão toda, e eu acho, sabe, doutora Kemi, que existe uma ignorância geral no Ministério Público, na Justiça, né? Nas pessoas, porque a indústria farmacêutica é quem controla todo o assunto relacionado à vacina. Quem controla o assunto vacina é a indústria farmacêutica, não é a classe médica. Nós não temos muita opinião para dar se nós conhecemos muitas coisas do que está falado aí. Me permita, por exemplo, falar um pouquinho do que você comentou aí do polissorbato 80. Quer dizer, a pessoa fala uma palavra dessa, eu digo a você, a gente poderia gastar uma live só sobre isso. Eu fui professor de química no passado, né? E eu gostava de examinar essas substâncias estranhas. Então, o polissorbato, ele refere-se a uma família de sulfatantes. Ele é um éster, tá, de sorbitano etoxilado, produzido pela reação do sorbitol com óxido de etileno. Mas o importante é o seguinte: resulta no final em cadeias de polietileno glicol, que é o PEG. Você falou agora, né? Então se pode afirmar que o PEG faz parte do polietileno glicol. Só que o PEG, o polietileno glicol, ele é motivo de muitos estudos e ele é usado em várias vacinas. E o que é o PEG? É um polímero derivado do petróleo, a partir do etileno glicol, daquela reação lá que eu falei. É também chamado de macrocol. Essa substância nunca foi utilizada de forma injetável no ser humano, a não ser agora, na vacina de Covid. E é interessante que a vacina da Pfizer, no início, tinha um polietileno glicol, e depois tiraram o polietileno glicol e colocaram outra substância, e eu fui estudá-la. Dicetilmetoxpolietileno glicol acetamida, ditretrametoxpolietileno glicol acetamida. Veja, o polietileno glicol está dentro dessa substância do mesmo jeito. Então, se nunca foi usado na humanidade de forma injetável, como é que a gente vai colocar uma coisa dessa numa criança com
Quantos meses? 6 meses de idade, 5 meses, 6 meses, 7 meses. E de já aquele nanocomplexo da Pfizer e da Moderna, que está o polietileno glicol ali, é para entrar na célula, então é uso intracelular também, né? Porque vai ter que penetrar na célula para fazer lá os mecanismos. Aquele polietileno glicol está lá, aquela célula tem que lidar com aquele produto artificial, sintético, né? Doutora, só a 480, título de informação, nós tivemos aqui em Belo Horizonte o vazamento de dietileno glicol num tanque de uma fábrica de cerveja. Um pouquinho de dietileno glicol vazou dentro da máquina. Exatamente. E algumas pessoas tomaram a cerveja com o dietileno glicol, algumas morreram. Né? Essa fábrica, inclusive, foi condenada e fecharam a fábrica por causa dessa substância aí. Pois é, e o polissorbato 80, para quem não sabe, é uma substância fantástica, tá? É o seguinte, você quer fazer um medicamento para o cérebro, diretamente no cérebro, você adiciona o polissorbato 80. Por quê? Porque ele torna a membrana hematoencefálica, a membrana que reveste, que impede que entre, né, substâncias assim para o nosso cérebro, ele torna essa membrana porosa. Então, o medicamento que você quer usar, ele vai diretamente no cérebro. Ok, numa situação que você não tem outra opção. Agora, imagina colocar esse polissorbato 80 numa medicação que eu vou fazer, inclusive, numa criança. Ele vai tornar a membrana hematoencefálica porosa. E qual é a consequência disso? É que metais pesados vão poder entrar para o cérebro. E o que é que acontece com isso? É você tem uma demência na juventude. Você tem pessoas com demência muito jovens, pessoas com esquecimento, com fraqueza, né, com indisposição, e não sabem o que é. Então, simplesmente por conta de uma substância que você não conhece, foi colocada num remédio ou numa injeção qualquer, você tomou e depois o médico fica, hoje em dia, para a gente dar um diagnóstico, é uma coisa muito complexa. Você não sabe por onde começar. Eu começo perguntando coisas aos pacientes que eles ficam, por que é que o senhor está perguntando isso? Porque eu tenho que perguntar, porque a gente não sabe de onde veio isso que você está contando. Entendeu? Então, por isso que a atenção especial a essa substância. Então, tá, Aparecido, pode descer um pouquinho mais? Opa! Aqui, tá. Isso aqui é a instrução normativa, aqui que eu peguei os antígenos. Então, assim, o calendário do PNI não aparece os antígenos, só as vacinas e as doses. A instrução normativa, ela dá mais detalhes, como deve ser aplicada, quais os antígenos, qual é a data, qual a idade. Então, essa é a instrução normativa de 2026, aí por isso que eu peguei aqueles antígenos que estão em cada vacina. Pode passar. É muito importante também, aqui também aparece o laboratório na instrução normativa, porque nos inoculantes, naquele card ali do PNI, só vai o nome da vacina, BCG, DPT, só que aí tu não sabe qual é o laboratório. E existem muitos laboratórios que usam adjuvantes diferentes, conservantes diferentes, tecnologias diferentes, também, talvez, né, modernidades diferentes, ou sei lá, cuidados. Então, a gente também tem que olhar os laboratórios, porque eles têm diferença, né? Pode passar, Aparecida. Então, aqui do PNI, então, ao nascer, voltando, né, então, pode passar. Então, é isso, assim, aos 2 meses, a criança recebe ali pelo calendário 19 antígenos, isso, pode passar a próxima. Aí, 4 meses, tá, pode parar aí, então, Aparecido. Não, pode descer um pouquinho mais, isso. Para aparecer esse pretinho aqui, as flechinhas em preto. Isso, tá bem aqui. Então, assim, o calendário PNI de 2026 entrou a influenza. A influenza não estava no ano passado. Então, ela se tornou obrigatória. Uma coisa que a gente questiona como é que eles fazem a inserção desses inoculantes, qual é a regra para isso. Isso não tem muita clareza, né? Como é que entram esses inoculantes. E os inoculantes da Covid, que aí, assim, eram 2 doses, esse ano viraram 3.
né? Então, é aos 6 meses, aos 7 meses e depois no 9º mês. Então, também, por que botaram uma terceira dose? E aí, é só, de novo, eu acho que muitos já ouviram isso, mas, assim, só para reforçar que o inoculante da Covid, ele entrou de maneira, tem um vício formal, ele foi inserido no PNI, só que ele entrou no SUS pela lei do PNO, que é a lei só dos inoculantes da Covid. Existe a lei do SUS, e aí os inoculantes eles têm que seguir todo o regramento da lei do SUS para as vacinas entrarem no PNI. Só que essas que entraram no PNO ela tem lá um artigo que diz que pode ser experimental, para poder aprovar com maior velocidade os inoculantes da Covid. Então, toda mudança de política pública que vai mobilizar um orçamento enorme, que vai ser obrigatório, que vai mobilizar a população, ele precisa passar por vários regramentos. Então, a nota técnica é só o primeiro, é só uma informação. Depois tem que fazer uma consulta pública, depois tem que fazer um estudo orçamentário, o impacto, será que dá para fazer? Eles não fizeram isso. Eles pegaram só a nota técnica, deveriam ter feito vários passos até a ministra, na época, da Saúde, assinar, olha, né, fizemos todos os estudos, isso aqui está adequado, e aí assina uma portaria. Não tem essa portaria, tem só uma nota técnica, que é uma nota teórica, não tem valor legal, só que a partir dessa nota técnica eles fizeram uma inserção de maneira irregular, né, porque a gente chama de vício formal, porque não foi feito o passo adequado, e aí por isso a polêmica tão grande, né, em relação aos inoculantes COVID, que não tem relatório final ainda no Clinical Trials, então foram feitos os testes e não conseguem fechar por problemas de qualidade, controle de qualidade, e eles acrescentaram, então, mais uma dose, né? São 3 doses da de Covid e mais inseriram a da influenza, né? Pode passar, Priscila. E só voltando um pouquinho só para o finalzinho daquela... O HPV, eles tornaram obrigatório, pode estar bem aí, Priscila. Eles tornaram obrigatório, então, aos 9 anos e aos 14 anos, né? Então, tem muitos laboratórios também diferentes, usam alumínio, outros não usam, né? Então, o pessoal pergunta se a dengue entrou no PNI, não está aqui, né? Embora várias escolas estejam afirmando e pressionando para que tomem os inoculantes da dengue. E aí, de novo, o questionamento, como é que eles fazem as inserções, né? Qual é o regramento para colocar essas vacinas no calendário obrigatório, né? Isso seria interessante a gente poder ter acesso e entender todos os procedimentos, né? Pode passar, Aparecida. Aí, então, assim, em 2024, eram 32 doses no PNI. Pode passar, Aparecida. Aí, em 2025, de 32 passaram para 33. Aí, o que foi que entrou foi a VOP, né, a de poliomielite. E aí, pode passar, Aparecida. Em 2026, foi para 35 doses, porque aí entrou a influenza e mais a dose da Covid. Então, a bebê, quando nasce, ele recebe 35 doses até assim, os obrigatórios, né, do PNI, até os 9 e 14 anos. Então, sendo que algumas idades, 4 meses e 2 meses, é uma carga bem pesada de antígenos. E pode passar, Aparecida. Então, o questionamento é esse, como é que eles fazem as inserções, onde é que isso tem publicado, qual foi, né, os argumentos, as justificativas científicas, e aqui uma coisa que preocupa também, assim, existem laboratórios de grande nome, né, então, talvez eles tenham maior responsabilidade em preservar o nome, mas está entrando no mercado também laboratórios da Ásia, e se destaca esses indianos, né, tipo o Instituto Serum, que fazem as vacinas mais baratas. Então, só que a gente não sabe, será que a qualidade, né, como é que é feito, qual é a tecnologia, a purificação. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, né,
porque tem diferença, né? Não é? Pode passar, Aparecido. E aí aqui tem uma outra questão, assim, que eu estava pesquisando, é sempre assim, a gente está pesquisando uma coisa e acha outra. Existe essas autorizações da Anvisa para o Ministério da Saúde comprar vacinas de laboratórios que não têm aprovação, com todo aquele regulamento que a Anvisa tem que ter, ó, essa fabricante, ela fechou todos os critérios e essa vacina a gente vai comprar dela. Aí eles têm a autorização ali. Só que, digamos, por falta do mercado, eu acho estranho porque eles também incineraram milhões de doses, né? E ao mesmo tempo eles falaram que estava faltando no mercado, e aí não tinha, acho que a quantidade, os laboratórios autorizados não tinham a quantidade suficiente, e o Ministério da Saúde comprou aí uma solicitação excepcional de um laboratório, que é, por exemplo, aqui é o Instituto Serum, que não estava aprovado pela Anvisa. Aí compraram milhões de doses, isso aqui é da BCG, isso aqui foi em 2023, 2024, para colocar no PNI. Então, muitos desses inoculantes do PNI foram importados excepcionalmente, eles não estão no rol de autorização da Anvisa, mas por falta de mercado, é a justificativa, eles tiveram que comprar de algum laboratório, assim, meio que na emergência. Então, aqui foi o caso da BCG. Pode passar, Aparecida, acho que tem mais um. Aqui tem outros casos, aqui é 2 milhões de doses também do Instituto Serum, também o laboratório para essa vacina ele não tinha toda a aprovação, mas como faltava para colocar no PNI, a Anvisa autorizou, sendo que o Ministério da Saúde tem que fazer todo o monitoramento de eventos adversos. E aí a gente tem outros problemas, né, na parte de monitoramento na farmacovigilância, que ela é toda fragmentada, e em vez da Anvisa ser responsável pela farmacovigilância, ela disse, agora é com vocês que façam todo o monitoramento, né? Quando eles fazem essas importações excepcionais de laboratórios que não tenham a credenciamento e autorização da Anvisa. Então, assim, o assunto é bem complexo, tem muitas coisas, é um produto que tem os ingredientes, cada ingrediente desse, depois vale a pena, né, assim, já fazer as lives para falar mais sobre tem as síndromes, né, de adjuvantes, e talvez o pessoal queira saber um pouco mais, mas é um assunto que não é raso, como é tratado, são isso, são salvas, não sei o quê. Tem seus problemas, é que nem um medicamento, pode ter eventos adversos. É um assunto que não é discutido, né, doutora e doutor? Ele não é discutido, a gente não vê. Aliás, ele é proibido. A gente vê a proibição de falar desse assunto. Ele é um assunto da medicina, da ciência, que deveria ser debatido por especialistas como vocês, que estudam, né? E a população tem que questionar, ela tem que ler, e vai aprendendo. Hoje tem gente que, né, pode dar aula de adjuvante, né, pessoas que não são médicas, mas porque elas foram atrás, né? Mas assim, ó, às vezes eu me questiono, as pessoas me perguntavam, e por que agora só se fala de vacina? Se fala muito de vacina, de um tempo para cá, vacina é tudo. Inclusive, aquele presidente que deixou atrasar a vacina já começa a criticar, chamar de nazista, de taxista, de todo mundo, né? Mas assim, ó, eu tenho uma pequena empresa, uma indústria, que a gente desenvolve produtos naturais, coisas naturais, não é nada de química, desse tipo de química sintética. Mas para você ter uma ideia, eu passei quase 16 anos para registrar um produto na Anvisa aqui. Uhum. E não registrei. Consegui registrar através de outro órgão. Não quero dar a dica de nada aqui. Mas então, o que acontece? Você para desenvolver um medicamento, é um processo muito longo e gasta-se uma fortuna. Uma fortuna. Eu tinha um produto para queimadura que nós desenvolvemos. Eu fui apresentar uma vez no hospital de queimados. O produto, eu cobrava uma coisa boba, tipo R$ 40 por um potinho. Isso faz muitos anos. Eu gastava em torno de R$ 12 para fazer, então eu achava que vendendo 40 eu estava ganhando bem. Eu nunca entendi muito de
de mercado, eu era cientista, eu era pesquisador, então para mim estava ótimo. Gastei 12, ganhei 40, ó, ganhei 28, né? Mas não. Quando eu apresentei nesse hospital, o dono do hospital se interessou muito e disse: olha, eu te compro o produto, mas eu te compro por 12. Parece que ele enviou quanto eu tinha gasto. Aí eu falei: vem cá, e para vender, você vende por quanto? Aí ele foi fazer as contas comigo e me mostrou claramente R$ 238. Meu Deus. Aí eu falei: mas o que é que tem nisso aí? Por que ele sai desses valores? Ah, eu tenho que pagar tanto para a revista, eu tenho que pagar tanto para a Anvisa, eu tenho que pagar tanto para isso, pagar tanto para aquilo. E olha, mesmo que ele quisesse, que ele fizesse tudo isso, para eu chegar a um produto, eu preciso passar por várias fases. Quando eu tenho um produto pronto, como eu tinha para queimadura, então era a hora de ganhar dinheiro com ele, vamos dizer assim. Vou vender o produto. Mas não é tão fácil. Agora você vai ter que se colocar nas mãos de alguém, a não ser que você já seja muito grande. Aí você tem um grupo de pessoas que você vai contratar para visitar os médicos. Essa visita aos médicos não é simplesmente uma visita. Você vai ter que levar uma grande quantidade de amostras para o médico dar para muitas pessoas. E você vai ter que dar brindes para o médico também. Você vai ter que dar brindes, você tem que dar caneta, você tem que dar viagens, você tem que patrocinar um congresso, para nesse congresso falarem do seu produto. É muito tempo e muito dinheiro. Agora, faça o stand-by. Vou desenvolver uma vacina. Uma vacina dá muito trabalho, mas depende. Eu preciso criar a doença lá na ponta e convencer o povo de que eles precisam de vacina. E aí eu não gasto nada, pessoal. Eu vou no governo e digo: eu tenho a vacina que você quer. Agora você tem que me financiar. O governo financia a vacina. É assim que o governo brasileiro fez e faz com muito laboratório. Então, eu, dono do laboratório, da indústria farmacêutica, eu recebo dinheiro para financiar o que você vai me comprar. E você me compra e assina comigo um documento que eu não me responsabilizo por nenhum efeito colateral. Que foi o que aconteceu. E acontece. Se tiver efeito colateral, o governo também não se responsabiliza. Nem o médico escreveu. Só um detalhe, assim, Djalma, que no contrato da Pfizer que vazou, está lá no item 5.5. A fabricante não se responsabiliza pelos eventos adversos, imprevisíveis ou desconhecidos, porque ela está tendo que fazer com pressa e tal, e o comprador é responsável por tudo. Então, nós não somos responsáveis, a gente está sendo bonzinho, a gente está ajudando, ganhando bilhões, mas nós não nos responsabilizamos. Mas isso não existe na lei igual, porque eles são responsáveis, é uma cadeia, né? Eles todos, não tem como dizer: olha, vou vender um creme. Tanto que estão pagando, né, doutor? Como? Estão pagando na Europa várias ações de ter prejudicado a saúde. Doutor Djalma, eu queria lembrar em relação ao que o senhor acabou de falar sobre as vacinas. Não sei se as pessoas já perceberam que a gente anda nos aeroportos do Brasil, a gente ouve aquela voz: Anvisa informa. Propaganda. Por que é ali no aeroporto? Porque ali transitam formadores de opinião, né? Há uma tempestade de informações sobre vacina até dentro dos aviões. Isso. Né? Então, isso vai de encontro ao que o senhor está falando aí, né? Dessa tentativa de enfiar a vacina na população a qualquer custo, né? E a Anvisa, o CFM fez uma resolução, que eu não sei qual é o número, que agora os médicos são obrigados a colocarem seus conflitos de interesses com a indústria farmacêutica. Então, se eles estiverem promovendo um produto, eles têm que expor isso. Deveria ser sempre, né? Mas eles começaram, né? Ficou uma moda, e agora o CFM está exigindo que a pessoa, se ela é um speaker, né, do laboratório, e está promovendo ali na ponta, tome, não sei o quê, ele tem que dizer: olha, eu trabalho para fulano ali,
E aí as pessoas vão ter também, que o consumidor tem que ter essa visão crítica. Se a pessoa é funcionário, trabalha para uma grande fabricante que está promovendo o produto, ela tem interesse em promover de qualquer forma esse produto, porque ela tá ganhando em cima disso. Nem necessariamente aquele produto pode ser o melhor, né? Então, o conflito de interesse, isso é a tendenciosidade de favorecer aquele produto independente, porque a pessoa tem ganhos secundários, monetários. Então, a população precisa abrir esse olho, se questionar esses conflitos de interesse e quem está promovendo, para ter uma visão mais crítica, não, tem um componente de interesse aí, então eu vou pensar melhor sobre esse produto. Em tudo, é porque as pessoas que ficam aqui embaixo da pirâmide, nós, né, nós recebemos a informação lá dentro do avião, vacina, salva vida, papá, papá. Aquilo ali não é por acaso, tá? Não é por acaso. Deixa eu contar um fato também, como pessoa de dentro da indústria, né? Embora muito pequeno, mas a gente desenvolveu um repelente para o mosquito da dengue, e era um repelente único, porque podia ser usado por grávidas e por bebê recém-nascido. E não tinha produto químico sintético prejudicial à saúde, nada. Uhum. Então, teve, na época quando a dengue bombou, então teve uma licitação em Brasília. Veja que história mais bizarra. Teve uma licitação em Brasília e fomos aí, eu acho que 39 empresas, se eu não me engano, para levar seus produtos para ver qual delas o governo ia comprar. Então, a primeira coisa que foi falado lá para um senador lá da Bahia, falou assim, as empresas que não usam o DIT, que é uma substância química altamente prejudicial à saúde, diga-se de passagem, que não usa DIT no produto, podem sair que não interessa ao governo. Mais da metade das empresas. Eu levantei, eu falei, olha, era uma mesa grande, eu levantei e falei, ó, eu não uso DIT, nem uso coisa nenhuma de química sintética, mas eu tenho provas e eu tenho uma patente mostrando a eficácia do produto. Quem me defendeu foi um cidadão que estava lá junto do senador, estava auxiliando ele, falou que me conhecia da Fiocruz, que deixasse eu falar. Então, eu falei o que é que tinha o meu produto e me permitiram continuar naquela licitação. Passamos uma tarde inteira em Brasília. Pronto. Ficaram de nos comunicar depois alguma coisa. Esperamos uma semana, comunicaram que ia ter continuação da licitação. E nós fomos. Aí temos que pagar a passagem, hotel, etc, etc. E aí chega um grupo que vai analisar o assunto, que não sabia nem de que era que se tratava. Viva o PT! Então, eu não sabia do que se tratava. Eu disse, bom, aí começou a falar, aí eu levantei, falei, pessoal, vocês me dão licença para eu explicar do que se trata? Aí expliquei, se trata de uma licitação de repelente, expliquei tudo. Uma senhora chegou junto de mim e falou, a minha chefe tem interesse no seu repelente, quer falar com você. Falei, quem é a tua chefe? Ela falou, Dilma, que era a presidente. Olha, eu fiquei rico de repente, pensei eu. E aí a conversa foi uma bagunça a licitação, marcaram uma terceira. Então, uma raposa velha de mercado me chamou e falou, todo Djalma, eu estou rindo com o senhor. Quer saber Jornal Nacional, essa coisa lá? Eu estou rindo com o senhor com a história do repelente. Esse repelente, nenhuma dessas empresas que estão indo ali vai vender para o governo. O governo já tem o repelente que vai comprar. Não acredito nisso. Não vá, não perca dinheiro na sua viagem, não. Cartas marcadas, estava tudo marcado. Quem de nós ganhou? Quem ganhou foi uma empresa que nunca participou da licitação. Meu Deus, sério. Fizeram 4 galpões enormes em Brasília e encheram desse repelente. Pasme, nenhum deles foi distribuído com a população. Com o quê? Com a população. Nenhum deles. Não foi? Eles foram todos jogados fora depois. Meu Deus. Agora, escutem o pior. Eu contando essa história para um advogado, que é conhecido do meio da esquerdalha toda, ele disse, você quer colocar seu repelente no SUS, para o Brasil todo? Falei, eu quero, mas meu repelente ele é caro, é muito caro, porque é tudo óleo essencial, Ele disse, olha,
a coisa que menos interessa ao governo é o preço e a eficácia. Você quer colocar, eu vou falar com o Delúbio. Aí eu falei, mas Delúbio não está preso? Não, ele atende lá na prisão. Só tem um detalhe, o ágio é 35%. Como assim? 10 milhões você vai receber 65, 35 é do governo. Aí eu quero participar desse tipo de coisa. E, para terminar a história, eu chego aqui e vou contar essa história a um jornalista, quando o nosso governador aqui era o Eduardo Campos. Aí eu contei para ele, ele ficou impressionado. E mais impressionado fiquei eu, quando ele falou, que absurdo, 35%, Eduardo só cobra 25%. Então, a população não tem ideia. Nós somos governados por gangsters, doutor. Vocês entendem? Então, se usa a mídia para poder divulgar, se usa a mídia para poder dizer tome vacina que faz bem, mas nenhum diz, leia a bula da vacina. Só precisa isso, pessoal. Chega no posto de saúde e diz, eu quero a bula da vacina. E leia. Se você não entender, pergunta ao médico. Se o médico não entender, procura alguém. Você tem direito de saber o que vão injetar no seu corpo. Tem que ter a curiosidade, perguntar, bota na inteligência artificial, no Google, mas isso o Djalma está colocando assim, tem muitos aspectos em relação aos inoculantes, inclusive essa parte comercial, licitações, aí são os tubarões, grandes, e são das mais lucrativas, se não a mais lucrativa no mundo. Então, eles vêm com tudo, né? Tubarão é isso assim, né? No meio do mercado, vem atropelando todo mundo, e tem todos esses aspectos, do comercial até a fabricante lá, o adjuvante, o antígeno, e aí também, assim, se for olhar as notícias, a quantidade de inoculantes que foi incinerada em 2024, eu acho que 2024, muitos passaram da prazo de validade, aí eles compram mais um monte, né? Então, E compram de cepas que já não existe mais, foi o caso das vacinas da Covid, que nós recebemos aqui o doutor Osmar Terra, que falou disso, né? E ele que é médico e parlamentar, compraram lotes que já não tinham nenhuma eficácia mais. o assunto é extremamente complexo, então tem parte mercadológica, tem os interesses, tem todos esses componentes, e a população tem que pesquisar, não entender, pergunta no médico, vai lá no Google, fala com um, fala com o outro. As pessoas precisam se interessar, porque senão, né, vão ser... Nós temos várias perguntas, viu? Podemos começar? Sim. Vamos lá. Adolfo Fluiman, São José do Rio Preto, São Paulo. A senhora falou de nota técnica e elas estão sendo confundidas com lei. O que deve fazer o médico que sabe disso e os advogados que defendem quem não pode tomar as vacinas? Sim, os advogados... isso assim, o judiciário, ele precisaria estar muito mais por dentro dos assuntos regulatórios, são muito chatos, só que a gente precisa dominar toda essa parte regulatória para não ser engabelado. Então, só que o judiciário, boa parte, vai atrás desse discurso, não, tem que tomar, está no PNI, o ECA, não sei das quantas, e aí a gente argumenta, fez uma série de audiências públicas no ano passado, e explicando que isso aí foi um vício formal, segundo o deputado Diego Garcia, foi uma gambiarra, que através de uma nota técnica, que inclusive o conteúdo dela é muito assim, não tem nem adjetivos para dizer, porque, assim, em termos de segurança, era sobre a Pfizer de bebês, né? Segurança, 12 artigos, um só era da faixa etária e era sobre a Pfizer. E eles colocaram, encheram linguiça ali, como se diz, né? Um monte de artigo que não era da faixa etária ou não era inoculante. Quem lê por cima, nossa, nota técnica, começa a ler, assim, o conteúdo, não se sustenta nem o conteúdo, não é um instrumento legal para fazer uma mudança de política pública. Trouxe lá do PNO para o PNI, para tornar obrigatório, para gastar bilhões, e aí, só que a gente tenta, assim, explicar alguns
uma promotora lá de Santa Catarina, ela entendeu e ela viu, é um vício formal, ela arquivou mais de 20 processos administrativos de famílias, porque ela disse que ela não achou nenhuma portaria, nenhuma norma assinada por um ministro, então que aquilo era um vício formal e não tinha como tornar obrigatório. Aí tinha um juiz que acho que até já, mas não sei, a gente estava em Cascavel, né? A gente fez uma audiência, Não. e aí o juiz, ele disse, eu não posso obrigar as famílias a tomarem inoculante experimental, como está de acordo ali com o site da Pfizer, não tem relatório final. Então, não tem como tornar obrigatório estar no PMI. Então, alguns juristas, o pessoal estudou e foi a fundo e entendeu. Só que outros não, simplesmente assim a gente bate, né? Parece que está batendo uma porta, né? Eles seguem com aquela narrativa. É só estudar um pouco mais, tem que estudar. O assunto não é. Perfeito. Bom, Ricardo Araújo, da cidade de São Gotardo, em Minas Gerais. Uma pessoa que decide não tomar as vacinas estaria protegida pelo sistema imunológico? Doutor Djalma. Bom, vamos lá. Hoje eu atendi uma paciente que estava com muito medo de não vacinar o filho com meningite, porque morreu um sobrinho dela de meningite. E eu falei, ele estava vacinado? Ela disse, estava. Praticamente todos que morrem estão vacinados. Meningite, vacinado em meningite, morre de meningite. Você pode pesquisar. Pessoas que morrem de determinada doença viral, bacteriana, ele está vacinado daquilo. Agora, existe, por exemplo, ele ficar sem tomar nada, eu sempre digo para meus pacientes, entregar o destino, você não faz isso. Mas existe uma especialidade médica reconhecida no Brasil desde a década de 80, que é a homeopatia. Eu fui homeopata há muito tempo, hoje eu sou um homeopata, mas antigamente eu fazia homeopatia unicista, e eu tratei meus filhos dessa forma. Eu nunca usei medicamento sintético neles, nunca usei nada. Eu uso homeopatia. Ainda hoje, eu me trato com homeopatia, minha esposa, meus filhos, neta, etc. Então, a homeopatia é uma especialidade que tem sido escanteada no Brasil, propositadamente. Existem medicamentos que você pode prevenir todas essas doenças e, inclusive, tratá-las. Entendeu? Perfeito. Doutora Kemi, Sérgio Campos, de Brasília. A senhora falou de células fetais. Onde essas células são adquiridas pela indústria farmacêutica? É possível saber? Olha, isso aí tem uma conexão, né, com essas campanhas, e aí a suspeita é essas, né, de que existe todo um mercado negro em relação à questão das células humanas fetais. O pessoal, para entender por que precisa dessas células nas pesquisas e na indústria, né, de vacinas, porque os vírus, eles precisam se replicar dentro de células humanas. Algumas são elaboradas, são meio modificadas e outras não, e elas dizem que ficam replicando e tal, indefinidamente, mas o vírus precisa ter um local para se multiplicar, então precisa dessas células humanas, e aí, na hora de purificar, não sai tudo, né? Ficam os DNAs, ficam restos, e aí, e isso, com certeza, tem uma conexão e fomenta uma indústria, um mercado negro, e que a gente sabe de onde é que, né? Aborto. A palavra é essa. Abortos, eles vendem, existem bancos de venda de célula de fetos abortados, para ser menos educado do que a doutora aqui. É mais direto, né, doutor? É isso aí. E não é para rir, não, é uma coisa para chorar, né? É horrível. É de chorar. Célula de fetos abortados. É terrível. Bom, doutores, aqui não fala quem, né? O Damião Bianchi, de Novo Hamburgo, vizinho da senhora aí, doutora Kemi, foi falado da contraindicação de vacinas em virtude das partículas. Porém, vimos a justiça negar atestados que contraindicavam a vacina da Covid
não foram aceitos. E aí, Uhum. o que fazer? Bom, O Djalma tem mais experiência, né? Que ele está vendo. bom, primeiramente, isso é prática ilegal da medicina. Eles deviam ser processados, porque ninguém tem o direito de negar um atestado médico. Nenhum médico, em função de auditoria, ele pode negar um atestado médico. Isso ele vai para o Código de Ética Médica, é denunciado no Conselho Federal de Medicina e ele vai passar por processo administrativo. Quanto mais um não médico. Uhum. Claramente ele tem prática ilegal da medicina. Uhum. Eu tive, por exemplo, ano passado, 2 casos de negarem atestado médico meu, laudo médico. Eu processei o Ministério Público e ganhamos. Em todos os 2. Então, não se pode fazer isso. E coloca em risco o paciente, né? Claro. Vida. Agora, isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar consciência da sua cidadania. O problema é que no Brasil a cidadania se acabou, as pessoas obedecem a qualquer coisa. Não tem um cidadão que encare. Eu sempre digo, quando eu dou um laudo médico, eu digo, olha, laudo médico tem fé de ofício. É igual um guarda de trânsito, pede sua carteira de motorista, sua habilitação, você entrega, ele não tem que dizer como é que está a sua vista. Você sabe fazer baliza? Não, senhor, você não tem nada a ver com isso. Eu já tirei minha habilitação. Vá no Detran ver. Então, o médico, o paciente tem que entregar isso na justiça, e se o promotor, o juiz, quem quiser questionar, questione o médico. Eu sempre digo aos meus pacientes, dê meu telefone ao promotor ou ao juiz. Diga que eu respondo. Até hoje ninguém me ligou. Tem que ter essa atitude. Solange Caetano Rodrigues, de Ananindeua, no Pará. Vi noticiário de hoje televisivo que os casos de gripe estão aumentando e o Ministério da Saúde vai iniciar campanha de vacinação em massa. Vale a pena ir atrás das vacinas? Uma coisa que é bem interessante, assim, o pessoal tem que também mudar o pensamento. É como se o nosso organismo não tivesse nenhuma condição de defesa só se tomar vacina. Então, as pessoas não estão pensando em melhorar o seu sistema imunológico, ter uma qualidade de vida, né? Tem um organismo que tenha, porque quando a gente era criança, quantas vacinas a gente tomou? Pouquíssimas, né? Aí a gente tinha catapora, tinha os gripões, né? Ficava de cama, tomava um chá. Sarampo, cachumba. Coqueluche eu tive também, tive cachumba. Então, e aí eu ficava em casa, né? Tomava lá os chás e tal, ficava, e depois melhorava. Só que, assim, hoje parece assim que qualquer doença vai dominar o corpo e não tem solução, e como se a gente não tivesse defesas, né? E as vacinas são as únicas que vão conseguir nos salvar, né? Não sei, de amor. Quando a minha netinha tinha 1 ano, em plena pandemia, eu moro num condomínio que não tem calçamento. É bem natural, é mata, restinho de Mata Atlântica. Aí eu fiz um vídeo vacinando ela, andando com ela por dentro das poças d'água no condomínio. Eu falei, estou aqui vacinando minha netinha contra qualquer doença que venha pela frente. E as pessoas, doutor, que loucura, tá? Sua neta pisando na água, no poço d'água, pois é. E tomando banho de chuva. Foi assim que foram criados, foi assim que eu fui criado, e todos os meus irmãos, e 9 irmãos da parte da minha esposa, e estamos todos assim vivos e cuidando da saúde, tu cuida do sistema imunológico, e se tu for infectado, tu vai ter uma resposta, porque tu tem um organismo saudável, né? Então, parece que realmente o corpo é débil, não vai conseguir, vai entrar aquele vírus e a pessoa vai ter lá, né? Bom, Carmen Lúcia Tameirão, Barbacena, Minas Gerais. Antes de tomar uma vacina, eu posso exigir ler a bula? Claro. Eu já falou disso aqui, né, doutor? Deve. Ninguém é obrigado a colocar algo em si sem. Não existe. Existem leis internacionais que protegem, né? Suelen Rocha, de Natal, Rio Grande do Norte. Diante do exposto,
eu posso me negar a tomar as vacinas argumentando os efeitos nocivos? Na realidade, na situação atual, tem que ter atestado, né? E existe a lei, né? O Código Civil, né? Acho que é o artigo 15, Sim. né? 5, né? Que a pessoa não é obrigada a fazer um procedimento, passar por um tratamento médico que tem algum risco de vida, e tem risco de vida, sim, né? Vários, a pessoa pode ter uma reação. Então, o certo seria, é isso assim, todo mundo ter o termo de consentimento livre esclarecido, explicando tudo, e a pessoa vai lá e ela faz ou não, né? Então, isso seria... E lá nos Estados Unidos tem, né, pode preencher um formulário por objeção de consciência, por outras questões, e ficar isento da vacina. Tu não precisa levar atestado, não precisa entrar com advogado, não precisa... Então, só que aqui no Brasil a gente está numa situação bem periclitante, né? Perfeito. Bom, nós temos várias participações no YouTube. A Lina Freck, a Anelisa Reis, Olavo tem razão de novo, ele sempre participa conosco aqui. Ariane Giacomelli, doutora Maria Tereza nos acompanha nos grupos também. Eu, quando falo, a Ariane Giacomelli fala, eu, quando falo sobre as terapias gênicas, eles me chamam de chapéu de alumínio. A doutora Karine, boa noite, nenhum órgão se responsabiliza sobre as vacinas, sobre os efeitos. Isso é um absurdo. Todos deveriam ser orientados sobre isso. Também a Ariane Giacomelli, eu não tomei nenhuma dose e tentei passar todas as informações por textos, vídeos, mas não adiantou. Posso só colocar uma coisa, Aparecido? Por favor. É assim, eu estou trabalhando fazendo laudos para as vítimas de vacinas que estão entrando com processos. Eles viram as costas e fazem de tudo para dizer que não foi do inoculante. Então, a gente tem que fazer um pente fino, toda a documentação, e tem que fazer um esforço enorme. E aí, a lei do consumidor, a culpa sempre é de quem produz, né? Porque o lado mais fraco é o consumidor, e o fabricante, tem que provar que não foi do produto. Não, a gente está tudo invertido. Tem que fazer uma força enorme para dizer que é, e o tempo todo eles fazendo força que não, e viram as costas, ninguém dá nenhuma assistência às vítimas, né? Elas não existem, não podem existir, né? Isso aí. Bom, nós temos aqui, o Olavo tem razão, está dizendo o seguinte, como os médicos conseguirão descobrir se um problema é efeito colateral da vacina ou não, se eles não perguntarem se o paciente tomou a picada? Não sei se... É que isso virou um tabu, né? A gente está vendo, muitos médicos tomaram, e dentro dos hospitais eu acho que eles não têm... Eu já vi casos também, né, que a gente está atendendo, de um jovem que teve super atlético, era atleta, né? Desenvolveu miocardite depois da fase, foi parar na UTI, quase morreu. E aí a familiar perguntou, foi da vacina? E aí o médico da CTI disse que sim, que estavam muitos casos ali, só que ele não podia falar no hospital. Ele não podia. Eu já ouvi isso também. Tinha vários ouvi isso casos ali. num grande hospital aqui de Belo Horizonte, talvez o maior, particular. Eu perguntei à médica se ela não ia me perguntar se eu tomei, ela falou, eu não posso. Enfim. Então, Bom, a Lina, eles fornecem as vacinas gratuitamente para mais tarde o paciente gastar todo o dinheiro para curar câncer, asma, Alzheimer. E depois de um tempo, não ficou muito inchada e travada. Ele tinha, após o que vi na fraudemia, não confio mais nos conhecimentos médicos. Passei a fazer dieta carnívora. Não uso mais remédio para pressão, minha visão melhorou, perdi peso, reverti diabetes. Enfim, isso é o Olavo.
A Ariane Giacomelli: está difícil confiar nos médicos de hoje, realmente, exceto os aqui do Médicos pela Vida, né? Jaqueline: logo após a vacina, minha mãe teve tromboflebites e o médico disse a ela que foi da vacina. Então, depoimentos aqui, que não são só os médicos pela vida que defendem, são muitos médicos que estudam, né? Sofremos muito por saber o que foi feito com as crianças e toda a humanidade. A Ariane também. O duro que vemos ninguém ser punido. Vai chegar o momento, né? Vai chegar, né? Porque as Vai coisas... chegar. Vai chegar. Bom, eu não usava máscara somente quando me proibiam entrar em algum lugar. Está falando a Jaque está falando do lockdown. Doutores, perto da minha casa tem pediatra e a clínica de vacina é da pediatra. Imagina o que acontece. Eu vejo todos os dias muitas crianças e bebês indo tomar vacina. O objetivo não é saúde. Ela está dizendo que a médica tem a pediatra tem conflito de interesse e tem uma clínica de vacinação. Grave, né? Só Aparecida falando, acho que foi uma audiência que a gente participou de já, lá em Cascavel, que tinha um médico pediatra, imunologista, dono de clínica de vacina, e ele disse que não era para tomar essas tecnologias, ele não tomou, a família dele não tomou, e ele o tempo todo fez campanha para que não tomasse essa tecnologia de RNA. Então, ele, dono de clínica de vacina, foi uma pessoa correta, orientou, disse que essa tecnologia não é segura. Agora a gente tem outros tantos, né, que é o contrário, né? Tomem, né, depois a gente vê. Ariane Giacomelli: as pessoas não têm mais soberania e não põem em prática. Acham que o Estado quer o bem do cidadão. Eles entregam a soberania de seus corpos ao Estado. Só que o Estado é o problema. Não tomo nenhuma vacina, mantenho as vitaminas C, D, zinco e amo o sol. Renata Bezerra: meu filho tomou a vacina da gripe, teve anafilaxia, teve que ir para a emergência. A Fátima: não tomei nenhuma dose do experimento Covid, nem nunca fiz nenhum teste. Acredito que peguei, devido a minha sogra e marido terem pego. E estando juntos. Também tive alguns sintomas, mas nada grave. Sempre confio nos médicos pela vida. A Ariane. E a Fátima Duque: vocês estão acompanhando o doutor Zé Barros com tratamento do Covid longa? Estou achando que é o que estou passando no momento. Uma desbiose que não consigo saber causa. É isso. 1h15. Já passou de uma hora. Era para ser curtinha, né? 1h15. É impossível fazer em 1 hora, né? A gente vê a participação aqui da audiência cada vez aumenta mais. E nós agradecemos a doutora Akemi pela presença, o doutor Djalma. As considerações finais, por favor, doutores. Akemi, você? Pessoal, é isso, assim, são pinceladas gerais, mas é um ponto de partida. Muitos ali já, né, que a gente vê nos comentários, já entendem do assunto, já questionam, já vão até bem mais longe, mas o pessoal que está chegando, que ainda está meio na dúvida, é isso, sim, mantenham o espírito crítico, questionem, vejam os dois lados, aí vocês têm que ter a opinião de vocês, não recebam tudo prontinho e fiquem assim, tá tudo certo. Hoje em dia a gente tem que questionar tudo, e tem que pesquisar, dar trabalho, mas aí a pessoa tem a soberania dela, do corpo e da mente dela, né? Do que ela vai decidir que é melhor para ela, para a família dela. Então, o conhecimento liberta, uma frase de chavão, mas é isso mesmo. Né? Doutor Djalma. Bom, primeiro eu queria agradecer a doutora Akemi, né, pelo convite. Ela queria convidar mais alguém, disse, não, tem que ser você mesmo. Foi muito bom, viu, Akemi? Muito obrigado. Dizer às pessoas o seguinte: eu tinha um professor e ele falou, uma vez ele contou que encontrou um paciente dele que fazia 5 anos que não ia no consultório. Aí ele falou assim:
doutor, nunca mais fui lá no consultório, porque eu estou bem, não sinto nada. Aí ele disse, pronto, então eu cumpri minha função de médico. A função do médico é ajudar você a não terceirizar a sua saúde. E é um grande problema você terceirizar. Tudo você depende do médico. Eu trabalhei muito tempo no SUS também, até com a parte de pesquisa, e eu era conhecido lá nos postos que as pessoas aproveitavam quando eu ia para eu tirar o remédio delas. Eu pegava o paciente tomando 13, 14, 15 remédios, eu deixava com 2, 3. Então, eu adorava tirar remédio. Remédio remedia, não cura. Por isso que não te serve muito. Então, você tem que ser dono de você, do seu corpo, né, da sua saúde. O sol é fundamental. Eu fiz uma pesquisa em Porto de Galinha aqui com os pescadores. Perguntei quem teve Covid. Aí um deles falou para mim, aqui não tem essa munganga não, doutor. Quem teve nada. Quem está vacinado. A gente também não toma essas porcarias, não. Então, o sol é fundamental. Vitamina D. Mantém teu corpo saudável. Esquece de doença. Pensa em saúde. Entende? Bom humor. Pratica esporte. Faz uma alimentação mais saudável. As pessoas pensam, a alimentação saudável é muito cara. Não. Feijão com arroz tem nossas essenciais. Substitui até carne. Tomar água em vez de refri? Água boa, exatamente. E viver a vida, esquecer essa coisa de desliga a Rede Globo, por favor, e todo canal aberto. Isso já é 50% da tua cura de qualquer coisa, da melhora da saúde, né? E vai viver a vida, vai praticar algum esporte, música e viver. Esquece um pouco a doença. Se nós não dessemos atenção tanto à doença, essas indústrias farmacêuticas não dominariam tanto a nossa vida, né? Bom, eu convido você para a semana que vem, dia 31, terça-feira, nós vamos ter aqui um tema muito instigante: fungos colocam a sociedade em rota de inviabilidade. Dia 31, com o doutor Antônio Jordão Neto e o doutor Cícero. É um tema aí muito instigante que ainda não foi tratado aqui nas nossas lives. Terça-feira que vem. E você que acompanha a programação do Médicos pela Vida, amanhã a doutora Ana Cristina recebe a doutora Maíra Pinheiro. Isso mesmo. O tema será o fim da inocência? Como proteger crianças e adolescentes é o episódio número 1, amanhã às 20h30. Nós agradecemos a sua audiência, nós agradecemos nos bastidores a Marília Luvisoto, o nosso comandante em chefe, doutor Antônio Jordão Neto, que é o coordenador geral do Médicos pela Vida, esse grupo de abnegados espalhados por todo o Brasil e estão aqui nesse sacerdócio na medicina hipocrática. E tudo isso é feito para você. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, às 20h30, aqui no canal do Médicos pela Vida. Até lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.